O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando o mês de outubro, mês em que a Igreja se dedicou a refletir e cada um de nós fomos fazendo a nossa parte de acordo com a nossa missão na Igreja, na família, na sociedade, na vida paroquial. E agora, já celebrando a liturgia dominical, iniciando o mês de novembro, a Igreja celebra o dia de todos os santos, santos e santas de Deus. Por que são chamados santos? Justamente porque viveram tudo isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, as bem-aventuranças. São homens e mulheres, jovens, crianças, que se colocaram à disposição de Deus, deixaram seus corações, as suas vidas, ser inundadas pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelo perdão, pela justiça, e cada um no seu tempo histórico. Temos santos canonizados atualmente, um jovem, crianças, porque a Igreja então quis dedicar um dia especial a todos eles. Durante todo o dia, nós, se pegarmos o santoral, nós vamos ver, cada dia é dedicado a um santo. Santos mais conhecidos por nós, mais populares ou não, aqueles que nós temos mais devoção, enfim. Mas a Igreja quis dedicar um dia exclusivo para homenagear a todos esses homens e mulheres que viveram o Evangelho, que viveram as bem-aventuranças. Foram puros de coração, foram perseguidos por causa do Evangelho, foram martirizados, derramaram seu sangue, foram caluniados, foram açoitados, mas foram misericordiosos, perdoaram até os seus algozes, seus inimigos. Assim, o Evangelho serve para mim, para cada um de vocês que estão aqui hoje participando dessa liturgia e também quem nos assiste pelo Face da paróquia. Todos nós somos chamados à santidade, todos nós. Pelo batismo nós iniciamos uma vida de santidade. E esta vida de santidade, ela vai acontecendo de forma natural. Ninguém se torna santo por modinha. Hoje eu quero ser santo, hoje eu vou
colocar uma auréola na cabeça e eu quero ser santo, e se empolga, começa a ver coisas no ar, começa a ver isso, aquilo. Não, isso aí já é alucinação. Quando a gente, de fato, pelo batismo, vai assumindo a missão, vai se colocando, vai vivendo os sacramentos, a Eucaristia, o sacramento da confissão, os sacramentos da igreja, de modo especial, de modo o ápice, a Eucaristia, se alimentando, se fortalecendo, e os demais sacramentos também, o matrimônio, a ordem. Então, fazendo o bem, perdoando, amando, respeitando o próximo, com certeza nós também vamos trilhando esse caminho de santidade, que culminará um dia quando partirmos desse mundo. Aí nós vamos, como diz a palavra, ser como Cristo, nós vamos contemplá-lo face a face. Aí, na glória, nós não vamos ter mais necessidade da palavra, da Eucaristia, porque nós estaremos diante da própria Eucaristia, do próprio Jesus, face a face. Mas para que isso aconteça, não é ser um cristão de momento, um cristão que só está bem quando está tudo indo bem, está na igreja, quando não é contrariado, mas quando alguma coisinha acontece, já abandona, já começa a criar situações para não participar, ou para, enfim, tantas coisas. Muitos cristãos católicos deixam a igreja católica ou se afastam, não por questões complexas de doutrina, de liturgia, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, mas por questões de picuinha, coisinhas tão pequenas, assim, elementares, que a gente vai se afastando. Isso é sinal de pessoas que ainda não entenderam a dimensão da fé, a dimensão do Evangelho, como esses santos e santas foram se doando e se tornaram santos. Então, cada um de nós também somos chamados e podemos ser no nosso dia a dia. Há muitos santos na família, há muitos pais que vivem a santidade, há muitos jovens, há crianças, idosos, pessoas que vivem na oração, em oração, na justiça, ajuda tantas pessoas no silêncio. Quantas pessoas? Então existem que poderão até não ir às honras dos altares, não vai ter uma imagem como de São João, como de São Sebastião, como de Santa Paulina, Irmã Dulce, enfim. Mas, com certeza, estarão inscritos no livro de Deus. Não de forma restrita, como falou o Apocalipse. 144 mil. É um número simbólico, simboliza aí 12 tribos de Israel, aí vai. Mas significa que todos nós podemos também estar, sim, ir fazer parte desses eleitos. Porque se fôssemos pegar ao pé da letra, somente 144 mil pessoas estariam no céu, a gente poderia fechar as igrejas, fazer mais nada, não fazer o bem, não viver o Evangelho, porque o céu já estaria cheio. Não, mas o céu é ilimitado, né? Então é um número simbólico. Tem pessoas que pegam ao pé da letra, e isso é perigoso. A Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra. Corremos o risco de viver fanatismo. Então, somos chamados filhos de Deus, amados. Deus nos ama, por isso Ele nos chama todos os dias à santidade. Que nesta celebração de todos os santos, nós possamos também refletir. Eu posso ser um santo nos dias de hoje, sem precisar criar espetáculos, sem criar falsas piedades, né? Sem nada disso. São João Paulo II disse para os jovens: sede santos sem deixar de ser jovem. Não precisa viver o amor, viver a caridade, o perdão, a justiça, amar o próximo, respeitar. São caminhos que nos levam à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.